E aí, turma, eu voltei para a gente continuar a nossa atividade do dia. Agora na disciplina de matemática, convidar vocês para pegar o livro, ok? E vocês vão abrir lá na página 80. Isso mesmo, página 80. Peguem aí o livro de vocês. Nós vamos continuar falando sobre as figuras geométricas espaciais, né? Na aula passada nós falamos sobre os cubos e os paralelepípedos, que são formas geométricas que são planas, né? Você percebe que o cubo, que tem o formato de um dado, ele não rola, né? Se você colocar ele para rolar, ele não rola porque ele é plano, ele fica ali naquela superfície, né? E o paralelepípedo também parece o cubo, só que no formato maior, não é? Então, ele também é plano. E agora nós iremos falar sobre os cones, os cilindros, tá? E a esfera, que são sólidos geométricos também, né? São figuras espaciais, mas que não são planas. Por que que não são planas? Porque elas têm formas arredondadas. É como, tá vendo aqui essa bola, ele tem o formato de uma esfera. Então, se eu colocar a bola assim, ó, o que vai acontecer? Ela rola, né? Você já viu uma bola rolando, né? Então, por que que ela rola? Porque ela não é uma figura geométrica plana, né? Ela é arredondada. Aí, por ela ser arredondada, ela tem essa facilidade de rolar, ok? A mesma coisa acontece com o cilindro. O cilindro, ele é a forma geométrica espacial que tem o formato aqui, ó, desse canetão aqui, né? Ele é arredondado também. Se eu colocar ele numa superfície, ele vai assim, ó, rolar, né? Ele rola, ok? Por quê? Porque ele tem o formato arredondado também. Da mesma forma é o cone. Vocês já viram ali quando vocês vão na sorveteria, né? Vocês pegam aquela casquinha de sorvete. Ou então quando vocês vão em um aniversário, que geralmente eles colocam um chapéuzinho na cabeça de vocês, não é? Então, aquele chapéu, ele tem um formato de cone. E se você tirar o chapéu da cabeça e colocar na mesa e procurar movimentar ele, você vai perceber que esse chapéu, ele vai rolar ali naquela superfície da mesa. Por quê? Por ele ter também uma forma arredondada e isso facilita com que ele role. Isso já não acontece com o cubo, não acontece com o paralelepípedo, por eles não terem nenhum ali um lado arredondado, ok? Então, olha só, vamos pegar o livro, né, e partir para nossa atividade, resolver para ficar, ó, livre aí dessa atividade, aprender, né? E aí, vamos lá. Olha só, gente, eu peço que vocês peguem, né, na página 80, que eu acho que vocês já estão com o livro aberto aí. Na primeira questão fala assim, ó: o chapéu de festa lembra uma figura geométrica chamada cone. Não foi isso que eu acabei de falar para vocês? Então você vai ver aí o chapéuzinho, né? Aí, ó, esse chapéuzinho aqui, ó, que é o chapéu de aniversário que você costuma ganhar quando você vai, né, numa festa de aniversário. E ele tem o formato de um cone. Observe abaixo e cerque, né? Circule com uma linha a foto do objeto que lembra um cone. Então aí você tá vendo um cubo. O cubo parece um cone, né? Aí você tá vendo aí, ó, uma caixa de presente que tem vários lados. Ele parece um cone? Você tá vendo aí uma vela, né? Formato de cone também. E temos também aí um paralelepípedo, que é a caixa, né? Então, o que vocês acham que desses objetos aí mais parece o cone, que lembra o cone, o chapéuzinho, né, de aniversário, ou mesmo aquela casca de sorvete que você gosta, né? A segunda questão. Com argila, Gabriela fez uma escultura que lembra uma pirâmide e depois a transformou em outra escultura que lembra um cone. Então ela fez ali com argila, né, que é aquele material que a gente consegue manipular, né, moldar, né, que é feito retirado ali da terra.
E ela fez uma pirâmide primeiro. Depois ela desistiu da pirâmide e ali ela tirou aqueles lados e foi arredondando e formou um cone, né? Olha só. Observe as duas esculturas feitas por Gabriela e escreva o que as figuras geométricas que elas lembram têm em comum, né? O que elas têm em comum é a mesma coisa. O que uma tem que a outra também tem. Aí você vai identificar isso aí, tá? Depois, analise as bolinhas e a embalagem mostrada ao lado. Então, você tá vendo aí um recipiente, né, que é formato de um cilindro e as bolas, né, que tem o formato de esfera, ok? Aí tem assim, até quantas bolas podem ser colocadas na embalagem? Então, olha só, gente, essa embalagem aí, ela tem uma capacidade menor do que a quantidade de bolas que estão aí fora. Então, você acha que dentro desse recipiente aí vai caber quantas bolas, né? Quantas bolas vão caber aí dentro? Aí você vai fazer sua estimativa e vai escrever, né? Na próxima, quarta questão, na página 81. Observando os objetos mostrados abaixo, podemos verificar que a lata lembra uma figura geométrica chamada cilindro. E a bola lembra uma figura geométrica chamada esfera. Então, vamos lá. A letra A. Agora escreva o nome, né, de objetos que lembram cilindro, né? Então, quais são os outros objetos que você vê aí na sua casa que tem o formato desse cilindro aí? Você olha, procura aí na sua casa. Aqui eu tô olhando ali na minha mesa ali, ó. Tem algumas coisas que tem formato de cilindro. Então, é só você observar o formato e aí você coloca o nome. E também a esfera, né? Que é o formato da bola. Então, procure outra coisa aí na sua casa que tem esse formato aqui, ó. E aí você vai escrever o nome desse objeto, tá? Quinta questão. O molde de um dado é formado por 6 partes. Cada parte lembra um quadrado, né? Então, você observa aí que para fazer um cubo precisa dessa quantidade aqui de quadrados. Se for menos, não vai formar um quadrado. Ou então vai formar um quadrado defeituoso, né? Então, para formar um cubo, é preciso essa quantidade de quadrados aqui. E somente quadrados, né? Para formar o cubo. Então, na letra A, circule com uma linha o molde que pode formar um cilindro, ok? Então, o cilindro, que é essa forma arredondada aí que parece a lata, né? Você olha aí a lata. Então, qual desses três moldes que tem aqui vai formar um cilindro, correto, né? Depois, letra B. Quais figuras planas podem ser reconhecidas no molde do cilindro? Então, por exemplo, para fazer o cilindro, precisa de quantas figuras geométricas aqui, né? Então, você vai observar quantas figuras, né? Precisa de quê para formar o cilindro? Precisa de retângulos e círculo? Ou precisa de triângulo e círculo? Então, olha só, você tá conseguindo ver algum triângulo aí, gente? Triângulo, aquela figurinha de 3 lados. Então, ó, fique esperto, tá? Para você não marcar errado. E eu tenho certeza que você não vai fazer errado não, porque tá, ó, muito fácil para você fazer, tá bom? E aí, nós já terminamos a nossa atividade matemática de hoje e daqui a pouquinho eu volto pra gente concluir as nossas atividades do dia, tá bom? Até mais!